Olá pessoal, professor Rafael aqui. Hoje nossa aula vai ser sobre essas duas palavrinhas along versus together. E por que elas geram dúvidas? Porque os alunos, quando se deparam com uma das duas, e não sabem o significado, vão lá no Google e procuram o significado de uma. Aí quando aprendem a outra, procuram da outra e veem, por exemplo, no Google que os significados são os mesmos. Mas será que realmente são os mesmos? Porque o Google realmente ele é um dicionário rápido, um tradutor rápido, porém ele não é tão preciso como um dicionário mesmo. Então nós fomos lá no dictionary.com, fazer uma consulta. Então aqui eu sempre indico o dictionary.com para vocês fazerem pesquisas de significado de palavras, tá? Então aqui nós temos o together, o along. Vamos ler o together. Perceba que ele tem a forma de advérbio. Vamos ver aqui o primeiro. Voltando aqui. Into or in one gathering, company, mass, place or body. Então pode ser um advérbio assim, em uma reunião. Gathering é uma reunião mais assim de amigos, tá? De família. Meeting é mais para companhias, tá? Reunião de empresa e tal. Então, empresas, massa, mas não é massa de pão, tá? É massa de pessoas, place or body, or corpos, locais ou corpos, corpo. To call the people together. Então, chamar as pessoas juntas, tá? Então, perceba que aqui realmente ele tem um significado de união, de junção. Into or in union, proximity, contact, or collision as two or more think. Então, em uma união, proximidade, contato ou colisão, como duas ou mais coisas, tá? To sew things together. Então, costurar coisas juntas. Então, perceba que aqui ele também pode ser usado proximidade, contato, colisão, ou juntar duas coisas, Então, aqui, costurar duas coisas juntas. Aqui realmente estou usando o significado de juntas, tá? Ele também pode ser um adjetivo, um slang, na verdade é uma gíria. Mentally and emotionally stable and well organized. A together person. Então ele pode ser uma gíria de mentalmente e emocionalmente estável e bem organizado, uma pessoa. Então eu chamo ela de a together person. Não significa uma pessoa junta, tá? O significado ele é um slang, é uma gíria. Então, por exemplo, eu falo que para mim falar que você é uma pessoa emocionalmente, mentalmente estável e organizada, eu falo que você you are a together person, certo? Vamos agora dar uma olhada no along. Bom, along ele já começa como sendo uma preposição, o together como advérbio. Então, throw on, beside, over or parallel to the length or direction of, from one end to the other of. Então, através, em cima, ao lado, sobre, em paralelo, no comprimento, na direção, para o fim e para o outro. Então aqui, to walk along a highway, andar junto, não fica bom, ao longo de uma rodovia. To run a border along a shelf, correr uma borda ao longo da prateleira. Então perceba que aqui eu traduzo literalmente o to run, a gente pode mudar para to make, que seria fazer uma borda ao longo da prateleira. Então perceba que eu não consigo colocar junto, o ideal dele seria ao longo, tá? Então ele também pode acontecer during, in the courses of, durante ou em curso de, algum acontecimento. Somewhere along the way I lost my hat. Em algum lugar ao longo do caminho eu perdi meu chapéu. Certo? Então, já estamos vendo algumas diferenças do together e along. Advérbio, by the length, lengthwise, parallel, or to or in a line with the length or direction, Pelo comprimento, longitudinalmente, paralelo, ou em linha, em fila, com um comprimento ou direção. He ran along beside me. Ele correu ao longo do meu lado. Não fica bom essa tradução, então literalmente a gente muda. Ele correu ao meu lado, simplesmente, tá? Então ele é um advérbio aqui. Ele intensifica o beside, tá? Correu ao longo, do meu lado. Então ele correu todo o tempo ao meu lado, vamos dizer assim, a todo momento ao meu lado.
with a progressive motion onward. Com movimento de progressão, tá? Em direção. The police ordered the line to move along. Então, a polícia ordenou a fila mover-se à frente. Tá? Então aqui um advérbio de progressão, tá? À frente. Eu também posso usar o along como sendo phrasal verb. Phrasal verb vai ser uma aula específica sobre isso. Mas, por exemplo, eu posso usar ele como get along, que significa em português se dar bem. Tá? Se dar bem com pessoas, tá? Se dá bem com sua mulher, se dá bem com seu irmão, desse tipo, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. My brother gets along with his wife. My brother gets along with his wife. Então perceba que aqui ele não tem um significado de ao longo, tá? Ele tem um significado de se dar bem porque ele está junto com o verbo, o get, ok? Então espero que tenha ficado bem claro a diferença de um para o outro. Eles não podem ser usados da mesma forma, tá? Inclusive amigos meus nativos da língua inglesa explicaram dessa mesma forma, né? Que realmente é dessa forma que eles se apresentam e que devem ser usados, tá? Então isso aqui mais para realmente de juntar, de junto, né? De família, reunião e tal. Esse aqui mais ao longo, certo? E qualquer dúvida pode colocar nos comentários abaixo. Se gostou do nosso vídeo, fez sentido para você, valeu a pena passar esse tempo com a gente, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe com os amigos, tá bom? E até a próxima, valeu!